Graça e paz, povo de Deus. Tem gente feliz aqui? Glória a Deus. Abra as escrituras em João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Essa moçada que veio ministrar agora aqui, os versículos, estão tudo sendo treinados já, né? Você percebeu que eles esperam as palmas acabarem para o próximo falar. E o último, ele estava aqui assim, ele veio no púlpito, ministrou daqui. Ele viu a Bíblia aberta aqui, ele veio ministrar aqui no púlpito. Que sensacional. Se Deus permitir, vou ministrar hoje a respeito de adoração em espírito. Se der certo, falaremos durante alguns dias a respeito de adoração. João capítulo 4, o Evangelho de João capítulo 4. Jesus está conversando com uma mulher samaritana, aí ele pede água para ela, mas a gente vai cortar o caminho, vamos lá para o 19. Jesus conversa com ela, e aí, o verso 19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e quando? Agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus! Senhor, somos muito agradecidos por tudo que temos vivido contigo no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por esses tempos de louvor, exaltação, glorificação do seu nome, adoração ao único que é digno. Senhor, diante da tua palavra e diante deste tema, eu quero clamar em nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, na minha vida, que eu esteja totalmente sensível aos teus comandos, e que, Senhor, não haja distorção de nada daquilo que for falado. Unja, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Eu repreendo todo bloqueio, toda interferência das trevas, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, e nós possamos crescer em Ti a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acredito que esse tema, talvez eu leve umas 4 aulas para falar, mas elas não serão sequentes. Hoje vou tentar falar sobre tabernáculo e templo, e na semana que vem falar sobre a adoração diante do trono, e depois, quando tiver oportunidade, continuo falando sobre adoração sobrenatural e adoração com recursos. E esse trecho que nós acabamos de ler disse que o Pai procura. Você precisa procurar algo que está muito fácil, muito visível? Precisa? Não. Então, Jesus está falando de que não é porque há igrejas ministrando a Ele, que elas literalmente estão adorando a Ele.
Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele está falando para ela assim, ó, está chegando a hora. Por que Jesus fala para ela, está chegando a hora? E de fato já chegou. Porque essa hora só chegou com Jesus. Antes dele, era complexo essa questão da adoração a ele. E ele diz, e de fato, essa daí está na NVI, essa versão, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você vê espírito com letra minúscula, porque é o nosso espírito adorando em verdade. Pastor, então dá para adorar sem verdade? Vai pensando aí. Porque o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, dessa forma, em espírito e em verdade. Pois Deus é espírito, agora a letra maiúscula, Ele é espírito. E para adorar Ele é necessário que os seus adoradores o adorem no seu homem interior. Adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Para adorá-lo, tem que ser no espírito. Não tem como adorar ao Senhor na alma. Não tem como adorar ao Senhor só no corpo. E eu vou pegar assim, bem lá do início, para a gente construir um entendimento sobre a adoração. Pastor, adoração é isso que a gente fez agora. Nós cantamos, nós erguemos as mãos, nós choramos, nós ajoelhamos. Adoração é isso? Não, isso é uma forma de adoração. Mas a adoração, na verdade, ela é um estilo de vida. Nós vivíamos separados do Senhor, o nosso espírito, ele estava condenado à morte. Nós vivíamos separados dele, mas um dia a palavra de Deus chegou até nós e aconteceu um milagre chamado novo nascimento. O que é o novo nascimento? É ter o seu espírito vivificado pelo Espírito de Deus. E o que mais? A partir do novo nascimento, o Espírito Santo, agora ele faz o quê? Morada dentro de nós. Olha, existem alguns processos para adorar. E aí a gente passa a ter uma vida, pelo menos deveríamos ter, uma vida de adoração. Por que uma vida de adoração? A gente já ouviu muitas vezes, muitos ministros falarem, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Eu não posso dar nada para você que eu não tenha. Mas se eu tivesse alguma coisa aqui e eu te oferecesse, é porque eu tenho, eu te dou e você recebe. Então, a adoração, ela é um estilo de vida. O que é isso? A nossa vida, ela não pode ser só de culto, de domingo em domingo, de quarta em quarta. A nossa vida, ela deve ser uma adoração contínua. E aí, a gente vai, lembra da palavra do Senhor que fala assim, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente se enche dele e aí a gente consegue adorar. E é no nosso dia a dia, é ali naqueles momentos mais privados que a gente está dentro do nosso carro. Como eu viajo muito, então é um lugar de adoração. Eu estava contando, acho que era para o Caio que eu estava falando para ele, que há dias que eu estou ali e o Senhor começa a falar comigo e eu começo a chorar pela ministração, ou eu estou ouvindo louvor, ou uma palavra, ou eu estou orando e orando em mim. E aí vem o Senhor, começa a ministrar algumas coisas em mim, e eu começo a chorar, e às vezes eu já cheguei na cidade, e eu preciso ir no meu cliente, eu preciso atender ele, e às vezes eu tenho que parar num posto, eu tenho que parar num lugar, para lavar o rosto, para dar uma melhorada, né? Porque eu não posso chegar lá no meu destino com cara de choro, né? Porque a adoração, ela não tem um lugar certo. Não, olha, pastor, lá na minha casa eu tenho o cantinho da adoração. Não, qualquer lugar. Outro dia um irmão aqui me falou, ele está aqui presente, e ele disse assim, um dos lugares mais fantásticos que eu adoro e Deus fala comigo é no banheiro.
tomando banho, eu acho. Olha que legal. Você também, Marcelo? Olha que lugar bem diferente para adorar a Deus, né? E eu vou falar para você que uma das orações mais difíceis que eu fiz, e que aquele momento da minha vida era tão difícil, que eu vou mostrar para você o que eu fiz. Eu morava numa casa que era dos meus pais, eu morava emprestado naquela casa, graças a Deus, obrigado. E ela era bem antiguinha, e o azulejo era cor-de-rosa. Acho que por isso que eu tenho trauma dos irmãos que usam camisa cor-de-rosa. Desculpa aí. Brincadeira, pessoal. É que eu brinco com todos os homens da liderança aqui, que eles vão ser desligados da liderança se vier de camisa rosa. Mas é brincadeira. Eu morei 15 anos numa casa que tinha um banheiro rosa. Pois é, agora falando aqui, voltando, aquele azulejo rosa, e eu estava numa crise terrível na minha vida. E eu fiz assim: Senhor, eu bati a cabeça, porque a minha agonia era tanto. Eu dei umas cabeçadas naquele azulejo rosa e falei: Senhor, se o Senhor me der esta oportunidade, eu só quero uma. Não tem lugar, mas é aquela adoração, é aquele momento, só você com Ele. Amém? Essa tal dessa adoração, ela não é muito fácil de ser no meio da multidão. Mas existe um lugar que tem uma multidão que é fácil de adorar. Vocês conhecem esse lugar? É lá na balada? Sim ou não? É num show de rap? Um sertanejo? É numa festa? Onde dá para adorar o Senhor em multidão? Aonde? Deus habita nessa casa? Não. Ele habita nessa casa. Agora, essa casa, ela é consagrada a Ele. E ela só tem uso para a gente adorar Ele nesse lugar. Eu vou voltar um pouco na história para falar a respeito de tabernáculo. Isso aqui é parte de algumas aulas que a gente ministra para aqueles que ministram louvor na casa de Deus. E é interessante a gente voltar um pouco na história e pensar sobre o tabernáculo, porque hoje nós somos o tabernáculo de Deus, amém? Deus agora não habita mais, Ele nunca habitou em nada feito por homens, né? Mas nesse tabernáculo existia uma manifestação específica dele. Não é que Ele morava naquele tabernáculo, mas aquele tabernáculo tinha uma série de regras, das quais tinham que ser respeitadas, porque Deus se manifestava naquele lugar específico, para a pessoa específica. Olha que nosso privilégio, hein? Hoje todos nós podemos adorar Ele em espírito e em verdade, mas antes não era assim. Vamos falar um pouco desse tabernáculo? Desculpa aí. Ok. Eu estava procurando um apontador, mas eu acho que não tem. Então, aqui eu não vou entrar nos detalhes, tá? O que é o altar do holocausto, pia de bronze, para que servia, não tem essa finalidade de hoje, tá bom? Isso eu deixo para o pastor Nilo, ele explica para todo mundo, tá bom? Mas não é, hoje a ideia aqui é a gente pensar em algumas coisas. Nós estamos falando de adoração em espírito. No tabernáculo, funcionava assim, ó. O povo ficava para fora desses muros, dessa cerca. Isso não era um muro, era uma cerca, né? Muito especial. O povo ficava acampado ao redor. Eles vinham das suas cidades para oferecer sacrifício uma vez no ano. Eles vinham de todos os lugares ao tabernáculo. Eles ficavam acampados do lado de fora. E aí dentro, só gente específica que trabalhava. Existia uma tribo especial, chamava tribo de Levi. E essa tribo é que ministrava o Senhor. Não era qualquer um, não. Por isso que hoje que falam, né? Os levitas da igreja. Vem daí, tá bom? Mas não é bem assim. Mas nesse tempo, levitas, sacerdotes, eles eram de uma tribo que só vivia para isso. Eles viviam para servir ao Senhor.
Agora nessa parte de dentro, que a gente vai chamar, essa parte chama átrio, tá vendo? A primeira coluna, átrio. Então as pessoas, elas traziam sacrifício, o seu animalzinho e tal, e ela entregava aos levitas, aos sacerdotes, sacrificavam e etc e tal. Isso acontecia do lado externo, no átrio. O máximo que uma pessoa normal conseguia chegar no templo era chegar na porta ali, entregar o seu sacrifício, falar o nome da sua família e dizer: eu estou aqui para oferecer sacrifício pela família Lingoiste, tá bom? É a minha família, Lingoiste, estou lá para fazer isso. E aí eles pegavam e preparavam os sacrifícios, ofereciam ao Senhor ali fora. Depois a gente vê na segunda coluna, lugar santo, que é, ali tem candelabro, mesa dos pães da proposição, altar de incenso. Ali já os sacerdotes faziam um trabalho mais específico, tá? Eles acendiam o incensário, o candelabro, etc. Ali tinha os 12 pães da proposição, mas ali o povo já não tinha acesso, já tinha pessoas muito específicas para entrar neste lugar chamado Santo Lugar. E depois a gente vê uma cortina azul, dá para ver? É uma cortina azul que separava, ela está aberta aqui para a gente poder ver lá o fundo, onde tinha o quê? A arca do concerto. Lá estava a presença de Deus. Opa, nesse lugar já não entrava mais ninguém, a não ser quem? Só o sumo sacerdote. Ele entrava todo dia. Vou lá ver como é que está vou passar um espanador lá na arca assim. Ele entrava lá? Não. Uma vez por ano. Olha a grandeza desse lugar. Uma vez por ano. Ele entrava lá, e não sem sacrifício. Ele entrava lá trazendo em si tudo aquilo que tinha sido ofertado o ano todo, eu penso, né? As pessoas vieram ofertar, aquilo foi enchendo, e chega um momento, ele entra diante de Deus naquela arca, diante da arca, não sem sacrifício. Dizem os historiadores que eles entravam com um dos pés amarrados, porque se ele não estivesse santo o suficiente, ele podia cair, morrer, e ninguém podia entrar lá para tirar o defunto. Tá? Isso, pelo menos até onde eu sei, não é bíblico, mas dizem os historiadores que isso acontecia. Se acontece ou não, eu estou só vendendo o peixe que me venderam, tudo bem? Se ele entrava com corda, não importa. Agora, uma coisa era certa, eu fico pensando, até que tem lógica, porque se ninguém podia entrar, e o próprio sumo sacerdote, se ele fosse consumido lá dentro, como ia fazer para tirar? Né? E ele tinha um sinete para ficar fazendo barulho que ele estava vivo. Isso o pastor aqui. Enfim, né, a gente viaja um pouco na história, mas é isso. Era um lugar muito específico. E só aquela pessoa muito preparada, uma vez por ano, ele entrava na presença de Deus. Olha, que coisa fantástica quando a gente pensa quem nós somos em Deus. Amém? O diabo tenta dizer para você que você não vale nada, que eu não valho nada, que a nossa família é isso, que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem carro, que a gente não tem essas besteiras tudo, né? Que ninguém te reconhece. Se você entrou na igreja, não te cumprimentaram. Ele é muito sujo, né? Sabe por que Satanás faz isso? Ele fica azucrinando e mentindo desse jeito para nós. Né? Tem um cântico que a gente falava assim, a gente cantava assim, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor de algum complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha lá, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
Mas você tem valor porque você é da família Silva. Por que você tem valor? Teixeira, café. É o quê? Por que você tem valor? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos. Mais forte, vai. É isso aí. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Com palmas. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. De novo. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Mas o diabo rouba um monte de gente. Ele rouba gente da igreja porque o irmão entrou e o outro não viu, não cumprimentou e falou: não volto mais nessa igreja. Não falaram comigo. Bom, eu vi que vocês estão bem animados, né? E aí a gente vai trabalhar junto, tudo bem? Ok. Então vamos lá. O que vocês conseguem ver aí? 3 cruzes. Te lembra alguma coisa, né? O nosso Senhor, Ele desceu da sua glória. Não é isso? Ele desceu da sua glória. Ele habitou entre nós. E aí, o povo esperava. Aquele povo da época, os judeus, né? Viu? A salvação vem para os judeus. Então, Jesus veio para os judeus, lógico. Um povo especial, e não vamos entrar no caso aí, né? Por enquanto. E aí Jesus vem para os judeus, estrela ambulante. Eles olharam assim e falaram: você, Jesus, o Salvador, o Messias, imagina, cara, você é um impostor, você expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, você é filho de prostituta. Quem é você para vir ministrar a palavra aqui? Aqui nós lemos a lei de Moisés, aqui a gente ensina todos os sábados o Pentateuco. Quem é você para vir aqui falar comigo, seu filho de uma prostituta? E eu não estou brincando, isso está na palavra, ok? Talvez você não leu ainda e pode se assustar do que eu estou dizendo. E Jesus curava no sábado. Eles queriam matar Jesus, porque não pode curar no sábado. Aí Jesus fala assim: cara, eu sou maior que o sábado. Maior que o sábado, cara, você não tem nem descendência. Você nem nasceu aqui, ó, na tribo de Levi, você não foi doutrinado, não foi ensinado. Você não é nada. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e foram, até que eles conseguiram o quê? Crucificar Jesus. Uau! E ainda mandaram colocar assim, na cabeceira: esse aqui é o rei dos judeus. Para zombar dele, não é porque eles queriam reconhecer Jesus como o rei dos judeus. Só que o que eles não entendiam é que Jesus não veio para governar Israel naquele momento. Ele vai vir, né, pastor Nida? Ele vem lá no milênio, mas é no milênio. Esses caras não entendiam nada de milênio. Graças a Deus pela vida de João, né? E de tantos outros profetas que hoje a gente sabe do milênio, né? Mas tadinho, eles não sabiam, eles achavam que Jesus ia governar naquela hora. E Jesus veio trazer o reino de Deus. Ele veio trazer o reino dos céus para as pessoas, e não o reino físico, como ele vai reinar no milênio. Ok. Crucificaram Jesus. Jesus vai lá no Getsemane e fala: Pai, se for possível, passa de mim. Eu não quero passar por isso não. Mas aí o Pai fez silêncio. E aí Jesus, como um cordeiro, se entregou. Foram lá e crucificaram. Aquela crucificação, irmãos, ela tinha um motivo. E Jesus tinha poder, se ele quisesse, ele mandava uma legiãozinha, ou talvez um anjo só, e desbaratava tudo, acabava com tudo aquilo, mas ele estava ali para cumprir a palavra de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para ser o Cordeiro ele precisa ser sacrificado. Então
Os pregos que cravaram Jesus naquela cruz não foram os romanos, foram os meus e os seus pecados. A gente nem estava ainda no projeto, né? As nossas famílias nem existiam, mas o Senhor disse: eu já estou trazendo salvação para todas as gerações. E aí um dia o evangelho chegou na casa dos meus avós, depois chegaram na casa dos meus pais, depois da casa dos meus pais veio para minha casa, e agora nós estamos na terceira, né? Terceira geração do Eric e da Amanda, que são a continuidade, porque o Senhor veio fazer morada em nós. Os pregos que cravaram ali eram os meus e os seus pecados, não eram os dos romanos. Ok, mataram Jesus. Naquele momento houve todas as manifestações celestiais, manifestações na terra, que até os próprios soldados falaram: realmente esse cara era o Filho de Deus, nós matamos o Filho de Deus. Bom, aqui para nós humanos, matou, morreu, certo? Sim ou não? Matou, já era. Então, foram lá, as mulheres foram levar especiarias e tal, vamos no sepulcro. Aí elas chegam no terceiro dia, para levar, fazer lá a sua missa de terceiro dia, e elas chegam lá com os utensílios dela: nós vamos ver o nosso Cristo, que ele morreu, tadinho. Sepultaram ele aqui, puseram uma pedrona. Mas disse que quando elas chegam e começam a olhar aquele lugar, a pedra não estava mais lá. Eles estavam acostumados a mortos para sempre. Agora eles chegam lá e a pedra não está lá. Imagina elas entrando no sepulcro, né? Com todo aquele cuidado e tal. Quando elas entram lá dentro do sepulcro, também não tem ninguém. Tem uns tecidos lá, mas não tem ninguém lá dentro. Aí tinha um cântico que a gente cantava assim: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. É fácil, vamos lá. Ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Forte! Ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, gente, acabou. Se teve tremedeira no inferno, não teve. Se ele estava fazendo festa, não importa. Eu sei que Jesus foi lá e resgatou. Ele tomou. Tem chave aí? Alguém tem chave aí? Pega a chave sua aí. Tem chave, Francisco? Diz que ele chegou e tomou. Uhul. Eu tenho as chaves da morte e inferno. Aí você quer ver crente no velório? Crente... eu vou pegar um engraçadinho aqui, peraí. Você mesmo. Crente no velório é assim: vem cá, ó, engraçadinho. Rindo. Quantas vezes eu tive que ir no velório e falar assim: irmão, se contém, nós estamos no velório, para com essa palhaçada. E tem uns irmãos engraçadinhos que a gente tem aqui, engraçadinho que eu estou falando assim, eles são engraçados mesmo, né? Não estou dizendo que você é engraçadinho de outra forma. Os caras são engraçados. E os caras ficam contando coisa. Por quê? Crente não fica lá se destruindo, pulando em cima do caixão, querendo entrar no caixão também. Por que crente não faz isso? Porque o crente, ele passou da morte para a vida. Ele morreu ali, mas ele é eterno. Ele vive com um Deus. Ali está só a carcaça, só o corpo.
Diz meu pai, quando eu morrer, façam festa. Eu não sei, esse povo é meio religioso, não sei se consegue fazer festa não. Mas, por que ele fala isso pra gente? Não é para ficar chorando, tentando derrubar o caixão, fazendo nada disso. Porque eu estou na glória com o Pai. Eles viveram, meus pais viveram a vida inteira diante de Deus. E aí ele diz, eu tenho certeza, a hora que puxar minha senha aqui, eu fui. E eu estou com o Pai agora, estou numa melhor. Paulo dizia, olha, se ficar com vocês é algum lucro, eu fico. Mas estar com Cristo é... Oh, como é bom falar com uma igreja que entende de Bíblia, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nada se compara a estar com Cristo. Ok, voltando aqui. Agora, aquele tabernáculo, depois foi construído o primeiro templo, aí derrubaram o segundo templo, e agora vai construir o terceiro para o anticristo, né? Mas Deus, Ele acabou com aquilo ali. Porque ali quando Jesus ressuscitou, diz que o templo, que dividia, né, o lugar santo do lugar santíssimo, diz que o véu foi rasgado, aleluia, oh Jesus, o véu, a gente canta uma música, né, o véu que separava, já não separa mais, só isso, tá bom, eu sei que vocês sabem, tá bom, era só esse pedaço, tinha um véu que separava, que só entrava o sumo sacerdote, agora não tem mais. Então a gente cai para dentro. E ele diz assim, esse tabernáculo de Moisés, uau, esse templo de Salomão, isso não vale nada. O que vale é você, porque eu habito em você. Aí você falou só porque é pastor, então eu vou pegar um que não é pastor. Ele habita na Mari. Ele habita no Senhor. Amém? Ele habita numa jovenzinha que nem a Sofia. Yes. Pastor, então a gente não precisa de templo? Não. Não precisa de templo. Mas o templo é um lugar legal, para a gente ver os irmãos, né, dar uns beijos neles e adorar a Deus aqui. Mas agora, nós somos um tabernáculo. Pastor, isso é bíblico? Olha aqui, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos, porque vocês foram comprados e lavados pelo precioso sangue do Cordeiro. Agora nós somos a morada. E olha que legal, nós não somos essa carcaça que a gente vê. Nós não somos isso, pastor. Que escola dominical louca. Não, é porque nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Mas como a gente só vê o corpo, nem a alma a gente consegue ver, então a gente acha que quando a gente olha no espelho e puxa para cá e puxa para lá e penteia, né? Quem pode, né, Nilo? Eu não sei porque vocês riram, não sei qual é o motivo da risada, mas ok. A gente cuida do que não tem valor. Por que não tem valor, irmão? Se esse treco que está aqui dentro parar, 3 dias vocês não aguentam mais eu aqui. A gente gostava tanto do pastor Samuel, vamos deixar ele aqui. Deixa no quarto dia para ver quem passa daquela porta. O camarada está podre, já era. Os bichos estão comendo tudo. Porque nós não somos isso. Nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos nesse corpo. Glória a Deus, porque a gente pode habitar nele, amém? Oba! Glória a Deus! Ótimo. Não se preocupa que você não consegue ler, nem eu consigo ler a essa distância, mas eu queria te mostrar aqui, começando por baixo. Nós somos um corpo, que é o que a gente vê. Visão, audição, olfato, tato. E, gente, como isso é incrível, né? Como esses
Esses sensores são impressionantes. E aí nós temos uma alma. A alma, ela é onde está o pensamento, os sentimentos, a vontade, a consciência, a razão. Ela está nesse campo da alma. Hoje nós vemos uma sociedade que sofre mais da alma, em alguns casos, do que do corpo, não é? E a alma adoece às vezes tanto que ela ataca o quê? O corpo, ó. Então a gente precisa ter uma alma sarada pelo nosso Deus. E, por último lá, que é o que nós somos. Somos um homem e uma mulher espiritual, é o nosso espírito. E ali está o discernimento, a esperança, a adoração, a oração e a fé. E se você olhar para esses versículos do lado, está lá, 1 Coríntios 2,13 fala sobre o homem espiritual, um deles, tá? 1 Coríntios 2,14 fala sobre o homem natural. E 1 Coríntios 3, de 1 a 3, fala sobre o homem humano, corpo, né? Tá bom? Não vou adentrar nem nesses versículos e tal, mas eu só estou dando um panorama geral de quem nós somos. Por que eu estou tocando nesse assunto dessa forma? Porque uma pessoa que não tem Jesus, ela não consegue ter essa visão de ser. Ela pensa que ela é isso que ela está vendo. Ela muitas vezes nem sabe que ela tem um espírito e que esse espírito precisa ser regenerado. Esse espírito precisa nascer de novo. Esse espírito, ele veio, mas ele está morto. Morto como, pastor? A pessoa está viva, eu estou vendo ela. Não, mas esse espírito ainda não está vivo para Deus. E aí, se uma pessoa viver a vida dela e ela não entregar a sua vida a Jesus e não tiver o seu nome escrito no livro da vida, o seu espírito é um espírito morto. Mas pastor, eu estou vendo essa pessoa está viva. Não, mas o que você precisa entender sobre morte e vida é que é ok, ela está viva aqui, mas quando ela morrer, infelizmente, ela vai para o inferno e depois que ela for condenada, ela vai para o lago que arde com fogo e enxofre por toda a vida. Pastor, mas Deus criou esse lugar? Foi, Deus criou. E Ele criou para os humanos? Não. Ele criou para Satanás e os seus demônios, o falso profeta, a besta, o anticristo, todo esse lixo vai para lá. Então esse lugar, o lago de fogo, foi destinado para essa gente, para esses seres. Mas todo humano que não receber Jesus como o único salvador da sua vida, infelizmente, vai para lá. E o que Satanás está fazendo é roubando as pessoas de dentro da igreja, fazendo ela desistir dos seus ministérios, fazendo ela desistir das suas vidas, desistir das suas carreiras pelas coisas mais banais possíveis, para que essa pessoa, se ela não tem Cristo, na hora da morte ela vai para Satanás e os seus demônios. Por isso que ele trabalha tanto contra a igreja. Voltando aqui, então o cristão, ele tem uma percepção diferente de vida, por isso que ele faz festa, ele tem um líder, né, que fala assim, quando eu morrer faz festa, ai de quem estiver chorando lá, né, nós vamos ter que lembrar disso, mas olha lá, um corpo que tem uma alma, e é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Esse aqui eu vou ler, 1 Tessalonicenses 5:23, e agora, que o Deus de paz os torne santo em todos os aspectos, e que, olha lá, o Espírito primeiro, Espírito, letra minúscula é o nosso, Espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amém foi fraquinho, foi não? Foi fraquinho. Mas o que quer dizer isso aí? Pessoas que têm espírito, alma e corpo mantidos irrepreensíveis. Isso chama santidade. Viver em santidade. Por isso o cristão não vive no padrão do mundo. Ontem eu estava com os amigos, a gente foi fazer um passeio e nós paramos num posto. Era um ponto de encontro, paramos do posto. E tinha uma galera tomando lá os negócios deles e tal. E aí o cara estava muito louco, ele falou, e aí irmão, beleza? Toma um banho, pega um banho para você. Eu falei, não, obrigado, eu estou de boa. Aí ele falou assim, você é evangélico, né? Pastor, mas eu tomo uma sem álcool.
Não, irmão, não toma nada sem álcool, com álcool, não toma, porque a gente tem que fugir da aparência do mal. Há pecado, o pastor Lírio já pregou sobre isso, né? Você não vai morrer se você tomar, mas a Bíblia, eu vou sair um pouco do álcool e do não álcool, tudo bem? Eu vou falar, a Bíblia fala assim, ó, se comer carne escandaliza o irmão, não coma, carne. Porque o irmão vegetariano, vegano, não sei o quê, ele não aguenta ver você comer carne. Mas a palavra diz que se comer carne escandaliza o seu irmão, não. Agora imagina outras coisas. E aí o camarada, ele nem me conhece, eu nunca vi, mas ele estava muito louco já. E ele me ofereceu, eu disse, não, obrigado, tá de boa, não falei nada. Você é evangélico, né? Olha só, é isso aí. E se eu não fosse, também talvez não beberia, porque eu estava dirigindo, né? Não ia fazer isso. Mas o cristão, ele vive uma vida diferente. Aqui, eu ia fazer assim, ia derramar, e eles enchei-vos do Espírito. Esse vaso é para ser cheio do Espírito do nosso Deus. Ok? Tá, vamos lá de novo aqui, o último trecho. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, penetrando lá, entre a alma e o espírito. A palavra de Deus, ela toca lá dentro. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes, alguém chegar assim, trazer uma palavra profética que ninguém sabia sobre aquele assunto, e aí você falar, não tem como, né? Deus está falando comigo, porque só Ele sabia disso, porque a sua palavra, a sua influência, ela chega entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz os pensamentos e os desejos mais íntimos. Jesus, às vezes ele estava numa rodinha lá, tal, e ele via os caras falando mal dele, mas ele não estava falando com ele, estava falando entre eles lá. Aí Jesus chegava, oi, tudo bem que vocês estavam falando? Então, é sobre isso aqui. Mas nós não te contamos nada. Mas ele sabia, porque ele conhece. Pastor, então se Deus conhece os meus pensamentos, então não preciso nem orar, porque ele já sabe tudo. Não, deve ser preguiçoso, rapaz. Vai orar. Vai orar. Meu pai e minha mãe podem saber de alguma coisa que eu preciso, mas talvez eles esperem que eu peça, não é? Às vezes a gente sabe que nossos filhos precisam de alguma coisa, se eles não falam nada, a gente fica quieto, né? Fica ou não fica, Márcia? Pelo jeito não fica não. Mas o Senhor, Ele conhece, mas é tão legal a gente falar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal. Vamos lá. Adoração, ela não é só uma canção. A gente começa a rotular uma série de coisas também, né? Isso aqui é canção de adoração. Adoração é isso? Não. Adoração não é só canção. Nós adoramos com canção. Pegou isso aí? A gente adora com canção. Mas adoração não é uma canção. Ela não é uma dança, né? E que outro dia falaram aqui assim, vamos adorar o Senhor com dança. Aí eu falei assim, como faz isso? Porque não tem sentido, né? Porque a adoração não dá para dançar. Dança está no campo de celebração. Dança está no campo de alegria, de festa, né? É outro patamar, não tem como adorar dançando. Mas ok, então ele não é dança, ele não é qualquer outra coisa que a gente faz. Adoração, ela é um estilo de vida. Como é o seu estilo de vida? Como as pessoas te veem? Como é lá no emprego, na família? Como que é a sua vida? Aí pensando aí, e eu aqui. Adoração, através da música, agora entrei na música, né? A adoração através da música, ela é um caminho espiritual a ser percorrido. Ela é um ambiente especial. Pastor, eu posso chegar, eu sou ministro de louvor, tá bom? Qualquer um, chega aí. Pastor, eu posso chegar no culto já adorando, cantando um cântico mais espiritual que a gente fala, né? Eu já posso? Pode, mas não deveria. Por quê? Porque a igreja não está pronta. Porque o ambiente ainda não está formado. O cara vai sair de casa,
cachorro, esconde o gato e puxa a mulher, vamos, mulher, corre! A loucura vai chegar, e aí você passa a porta quebrada, o caminhão furou o pneu na frente, é uma luta para chegar na igreja, o cara chega atrasado. Eu falo para vocês que tem uns engraçadinhos nessa igreja. Ele, sabe que ele fofocou aqui para mim e falou assim: tá morando longe, hein, pastor? Olha, sempre tem, né? Adoração, porque às vezes o ministro, ele está pronto para adorar. Ele ficou com Deus. Ei, volta para o culto aqui, ó, engraçadinho. Agora está na fofoca ali. A pessoa, às vezes, nós como ministro, a gente fica um tempo legal com Deus. E aí, às vezes a gente vem para o púlpito incendiado. Mas, irmão, nós temos que pensar que o povo não está no mesmo ambiente, no mesmo espírito ainda. Então a gente vem e a gente começa a trilhar um caminho. Lembra do átrio que eu mostrei lá no templo? O átrio. A gente vai começar aonde o povo está, não aonde a gente está. A gente pode estar transbordando, cheio e radiante, mas eu não posso começar onde eu estou. Eu preciso começar onde todos estão. É uma comunidade. Então eu começo lá no átrio. Onde é o átrio, pastor? Lá no tabernáculo. É aquele lugar onde o tabernáculo estava no centro, aquela área toda em volta, dentro daquelas cortinas, né? Dentro daqueles muros, daquela cerca. Aquele é o átrio. Então a gente começa a cantar cânticos que fazem parte do átrio. Depois a gente vai para aquela parte do tabernáculo ou do templo que chama lugar santo. E a gente começa a trocar um tipo de cântico e começamos a entrar para um ambiente diferente. E depois a gente pode adorar. Pastor, então todo culto tem que ser assim? Não, todo culto tem que ser como Deus quer. Então o ministro precisa estar diante de Deus para saber o que o Senhor quer hoje. Sabe o que ele pode te responder? Hoje eu quero festa. Nós vamos celebrar, pular, dançar, dar cambalhota. Para quem nunca viu isso na igreja, nos perdoe, tá? Mas dançar, pular, se alegrar é bíblico. E a gente faz isso, sabe por quê? Porque nós somos lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. A gente tem alegria, e quando a gente tem alegria, a gente celebra, não é assim? Ou você chega numa festa de aniversário, a senhora entrou, né, com uma criança pequena. Como que é uma festa de aniversário? Parabéns pra você. É assim? Como que é um parabéns? Parabéns pra você nessa data querida. Não é assim? É animado, não é? Tem uns palhaços na minha família que cada um começa a cantar parabéns numa hora. Mas é uma bagunça. Parabéns é uma coisa legal, é uma festa. Então a gente celebra, a gente faz isso na presença do nosso Deus, porque nós estamos felizes. Pastor, mas eu não estou feliz, minha vida está um caos. Ok, mas eu não vivo pelo que eu sinto. Pastor, você não sabe o que eu passo. Mas eu viro a chavinha, passei daquela porta para dentro. E sai da me larga. Quero nem saber o que está acontecendo na minha vida. Não quero, irmãos, não quero. Eu adoro meu Deus como eu entendo que posso dar o melhor a Ele, independente da circunstância. Então, adoração, quem ministra louvor, às vezes Deus, o Gilmar, por exemplo, ele ministrou um dia que foi um dos mais marcantes que eu já vi, sobre comunhão. Faz tempo já, foi um jejum sobre comunhão, mas você só via gente chorando, né? Era um chororô, abraça um, abraçou, você vinha com a lágrima do um, misturava na lágrima do outro, não tinha Covid, não tinha nada, e a gente, aquele, né, do jeito suado, tu chorando, e abraçava, e pulava, e tremia. Deus falou, hoje eu quero comunhão, e o cara foi sensível, ministrou algo incrível. Eu já ministrei, eu trabalhei na área da música aqui muitos anos, ministrei louvores que era só celebração. Era um dia, o Senhor falou que eu quero um dia de festa, é festa. Mas se a gente for adorar, existe um caminho.
a ser percorrido. É só o pessoal do louvor tem que saber? Não, nós temos que saber. Por isso que eu estou falando com a igreja. Adorar em espírito através da música. Olha lá, eu trouxe aqui de novo a imagem, o corpo, alma e espírito, né? Então, o átrio são cânticos de alegria, celebração, guerra, comunhão, é um monte, tá? Pus só um pouquinho para você saber, que falam sobre Jesus, ok? Pega isso aí. E o santo lugar, que é aquele do meio ali, ó, corpo, alma e espírito. O santo lugar, agora já estou falando de ministração de louvor, tá bom? Então agora são cânticos de rendição, quebrantamento, exaltação. Agora já não são cânticos mais que falam sobre Jesus, que fala da nossa alegria, que celebração, não. Aqui a gente já está falando cânticos que exaltam, glorificam e magnificam o Senhor. E agora no Santo dos Santos, é o nosso espírito, cânticos de adoração, magnificação, que levam ao Santo dos Santos ou ao lugar santíssimo. Vamos fazer isso na prática? Vamos ver se eu consigo aqui. Ô Caio, você que é uma voz jovem, cadê você? Me ajuda aqui, vai. Você, essas músicas aqui que eu marquei, você conhece desde o ventre da sua mãe. Pensa, né, num camarada que já ministrava louvor dentro da barriga da Rosângela, né? Então, eu vou trocar de microfone aqui, vou cantar eu e o Caio aqui. Em outras palavras, ele disse assim: você não sabe tocar na afinação que eu coloquei. Só que ele não sabe que eu trouxe violão. Eu trouxe um violão para mim. Mas aí os irmãos falaram: você vai cantar sentado? Eu falei: não, vou cantar em pé, mas não tem correia. Puxa vida. Aí eu vou tocar esse violão. E ele fala assim: mas você não vai conseguir tocar na afinação que eu fiz. Olha que chique, né? Esse menino é especial. E aqui está cheio de gente especial, sabia? Gente preparada para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Enquanto ele afina ali, eu vou te dizer uma coisa. Adoração, na nossa vida pessoal ou na vida congregacional aqui dentro do culto, ela tem que ser uma coisa de desligar. Eu estou falando só de adoração, tá? A gente deve desligar do mundo físico. Por quê? Como assim, pastor? Por isso que a gente fecha os olhos para adorar. Porque aí eu não estou olhando, né, a movimentação, se tem alguém cantando ou não, fazendo movimentos ou não. Quando eu estou adorando o Senhor, isso aqui, irmãos, não pode estar com a gente. Vou dar um exemplo. Antes desse exemplo eu vou falar. Tinha um rapaz, eu tinha um escritório, e ele tinha um escritório lá perto, aí ele passava lá: pô, vamos tomar café. Vamos tomar café. A gente atravessava e tomava café. Aí chegava lá e ficava assim: aham, Isso foi umas 4, 5 vezes. Chegou um dia, ele chegou assim: e aí, vamos tomar café? Eu falei: não. Você é ocupado? Eu falei: não. Mas eu não tomo café com você, eu tomo com o seu celular. Como assim? Eu falei: você me chama para tomar café, fica no celular. Então você não quer tomar café comigo? Vai tomar café com ele. Toma você e seu celular. Aí, a pessoa, não tem como você adorar distraído. A adoração, ela acontece num ambiente específico. Por isso, quando a gente diz, nenhum irmão deveria chegar atrasado no culto. Por quê? Porque ele precisa passar pelos processos, o ambiente vai crescendo e ele participa da adoração. Imagina, o cara chegou na metade do louvor, ele não vai entrar em lugar nenhum. Pronto, Caio? Vou ter condição agora? Agora eu posso, tá?
Eu vou dar um exemplo. E aí eu gostaria que... Olha. Essa voz é minha mesmo? Rapaz. Esse microfone é mais legal que aquele, então. Nós vamos cantar agora um cântico do átrio, tá bom? Isso aqui não é adoração, não. A gente vai cantar. Canta comigo assim. Fico feliz. Canta comigo. Vamos lá, vamos lá. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Vale uma palma ainda. Fico feliz em vir em tua casa. Ok. Nós estamos num ambiente, você vê um ambiente de festa, de alegria. Então a gente está falando, eu fico feliz de vir na casa, celebrar o Senhor. Dá uma olhadinha se a pessoa que está do seu lado, ela está feliz. Ei, para mim. Engraçadinho. Eu fico feliz. Legal. Agora, precisa ser cristão, convertido, nascer de novo para cantar essa música? Não. Qualquer um canta. Os artistas cantam. Quer ver uma música que os caras cantaram bastante? Artista, cantaram assim, ó. Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, só pra te olhar para ti e chamar tua atenção. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais. Da sua paz. Parar de cantar porque eu largo tudo para te seguir. Os artistas cantaram, as pessoas cantam, porque é uma música que está falando de Deus, está falando, né? Ok, é bacana, mas isso não tem a ver com adoração, porque a pessoa que não tem Cristo como Salvador, ela ainda não é nascida de novo, ela não consegue adorar, ela consegue cantar. Agora, a gente vai passar para nada como ter um filho que domina o assunto, né? Agora a gente vai trocar de ambiente. Olha lá, presta atenção. Por isso que precisa chegar cedo no culto. Precisa chegar na hora que o culto começa. Você pode ser parte da escalonada do ambiente. Olha lá. Caio, você está aí? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Ele exaltado, o Rei exaltado, o Senhor. Aí a gente diz, levanta a mão. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado. Você consegue perceber que a gente mudou de ambiente? Se você estivesse aqui, você ia ver um povo assim, mais assim, uau, ele é exaltado. Não estamos adorando ainda, mas já estamos entrando. Estamos trocando de ambiente, estamos indo para outro lugar. Automaticamente, a gente levanta a mão, a gente já fecha os olhos, a gente já começa a ter uma intensidade diferente de voz.
E aí a gente começa a cantar assim: preciso de ti, preciso do teu. Isso é rendição. Meu coração. Você já está pedindo para quebrantar o teu coração. Olha, como a corça anseia por água, assim tenho sede. Olha o que você está falando para Deus. Como terra seca, assim é minha alma. Olha o que nós vamos falar agora. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. O que mais você vai falar? Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se você fosse Deus e ouvisse um povo cantando um negócio desse, como você acha que Deus fica? Como você ficaria? Você entendeu? A gente trocou de ambiente, a gente estava ali falando, ficando feliz, estava indo festa e tal. Agora a gente, está falando, meu, eu preciso muito do Senhor. O Senhor é a razão da minha vida, eu preciso, como o ar que eu respiro e pau. Você trocou. Aí, eu posso começar a cantar assim. Agora eu vou para a adoração. Eu entro no santo dos santos, o lugar santíssimo. Por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto. Ao grande eu sou vinho, eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro. Por quê? Pois seu nome é santo, santo, Senhor. Viu como nós mudamos de linguagem agora? Agora eu já não estou mais falando dele, do que ele fez, da alegria, não. Agora já está direcionado. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro e eu te adoro. Irmãos, minha esposa às vezes reclama que eu chego da escola dominical e eu não vi a mensagem dela, que ela me mandou no WhatsApp. Ela falou, pelo menos quando você chegar no estacionamento, olha a minha mensagem, que às vezes eu estou te pedindo para você trazer alguma coisa. Porque o meu tempo de adorar a Deus, eu desconecto de tudo. E aí eu me entrego, espírito, alma. A gente não fecha o olho, a gente não levanta a mão, a gente não ajoelha por religiosidade. A gente faz isso porque a gente quer adorar em espírito e em verdade. Último cântico. Esse cântico, ele é cantado pelos seres celestiais. Diante do trono, nós vamos falar semana que vem. Eles cantam um cântico parecido com esse, dizendo assim, ó: não é o cordeiro de receber a glória, a força, todo o poder. Digno é o cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder.
Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Os 24 anciãos, eles se prostram, e eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: tu és santo, tu és santo. Os serafins, eles voam ao redor do trono, e eles declaram a grandeza do Senhor, e Ele é digno, digno, digno. Quem é esse? Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue, e sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Acabou. Deu para a gente entender um pouquinho sobre esse caminho, né? A gente trilha um caminho para entrar na presença do nosso Deus com o Espírito. E você vê que nesse ambiente a gente se derrama, a gente vai no homem interior mais profundo, e dali saem salmos, hinos, cânticos espirituais. E aí é tema para outra aula.
Pastor Rodrigo, já vou te passar a palavra, mas assim, hoje nós fiz uma breve introdução de adorar em espírito. A gente chegou bem só no comecinho da adoração, mas eu te mostrei o caminho que a gente percorre, pelo menos uma ideia de como funciona. A semana que vem eu vou falar sobre, ao redor do trono, há também 24 tronos, e neles, assentado neles, 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão com coroas de ouro. E aí a gente vai ver isso na semana que vem. Irmãos, eles ficam diante do trono o tempo todo em adoração ao nosso Deus, e lançam as coroas, e dizem palavras, a gente vai ler tudo isso, e dizem palavras ao Cordeiro de Deus, e os serafins, eles são cheios de olhos, eles têm olhos por todos os lugares, debaixo das asas, no corpo, na parte externa, e segundo os especialistas, dizem que tanto olho assim, é para eles não se distraírem da glória de Deus, e da adoração que eles prestam. Eles vivem diante do trono para prestar adoração. E aí então é tema da semana que vem, onde eu vou falar sobre a adoração que acontece nos céus, e como acontece a conexão da nossa adoração com o trono de Deus. Amém? E aí depois, quando tiver oportunidade, eu faço as 2 outras aulas. Pastor Rodrigo, está com a palavra. Graça e paz, irmãos.